As crianças e a internet. Quais são os 6 cuidados antes que você precisa ter antes de presentear seu filho, sua filha, com um celular? É uma reportagem já mais antiga, 2019, mas é excelente, da Paula Adamo, da BBC News Brasil, em São Paulo, feita aqui no Brasil mesmo, especialmente para as pessoas que estão aqui no Brasil, lógico, obviamente, mas que serve perfeitamente para todas as pessoas que são responsáveis, professores, pai, mãe, ou enfim, tem alguma criança aos seus cuidados e você quer fazer um agrado, dar um presente, que é muito comum hoje vermos crianças com celulares na mão, mas existem 6 cuidados antes para você melhorar ainda mais o seu presente e conseguir dar um entretenimento de qualidade sem correr riscos. Essa é uma reportagem da BBC Brasil, eu sou o Ronan Botelho, tenho vários livros na Amazon, dê uma olhada, fique atento que todos os dias eu faço algumas leituras reativas. Esse eu já busquei lá atrás no álbum da BBC e encontrei esse é simplesmente sensacional. Vamos sem delongas, por favor, aqui, vamos me realocar aqui na imagem para quem quiser ler comigo, que estiver nos acompanhando por imagens também pode. Ah lá, pronto, maravilha. Bom, então o título é 6 cuidados antes de presentear seu filho com o celular. Aqui uma linda menininha. Pergunta principal é: qual o grau de maturidade do seu filho para navegar pelo mundo que se abre com um smartphone? Muito bom. Qual a idade ideal para dar um celular de presente aos filhos? Essa dúvida costuma pairar sobre os pais de crianças e de pré-adolescentes, cada vez mais cedo conectados à internet e às redes sociais. Isso que foi feito antes da pandemia, essa reportagem, e na pandemia tudo se acelerou. Lembrando aqui vocês, em 2018, uma pesquisa brasileira que entrevistou mais de 2.000 pais apontou que quase todos os que tinham filhos entre 10 e 12 anos já ouviram pedido das crianças por smartphone próprio. Em 72% delas já conseguiram ter um aparelho só seu. Até mesmo entre crianças de 4 a 6 anos, 1/4 já tinha o próprio aparelho, apontava a pesquisa chamada Panorama Mobile Time Option Box. Só que a metade dos pais entrevistados não estava satisfeita. Achava que os filhos usavam mais o smartphone do que deveriam. Isso, relembrando, antes da pandemia. Então, esse artigo é mais importante do que eu imaginava. A questão não é trivial. Um estudo canadense publicado no início deste ano apontou que as crianças pequenas passam muito tempo usando celulares, tablets e outras telas podem ter atrasos no desenvolvimento da linguagem e sociabilidade. Outra pesquisa, a TIC Kids Online, ouviu entre outubro de 2018 e março deste ano, no caso 2019, 3.000 famílias brasileiras com filhos entre 9 e 17 anos a respeito de seus hábitos na internet. 2/3 disseram usar a internet para fazer trabalhos escolares. Mas 16% das crianças jovens entrevistados disseram ter visto online formas de machucar a si mesmo. 14% tiveram contato com conteúdo que mostrava como cometer suicídio. Nossa, que difícil. Quase a metade viu alguém ser discriminado na internet nos últimos 12 meses. E 21% dos entrevistados disseram ter deixado de comer ou dormir por causa da internet. Isso não significa, porém, que a criança precise ser afastada do universo virtual. A seguir, 6 preocupações para os pais que estejam discutindo se é ou não a hora de ceder os desejos das crianças e adolescentes por um celular próprio. Idade versus maturidade. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que a posse de um celular próprio deve levar em conta não tanto a idade da criança, mas seu grau de maturidade em acessar o mundo que se abre com o smartphone. Para avaliar esse estágio de maturidade, a ONG americana Connect Safely sugere que os pais se perguntem: a criança entende os custos dos celulares e seu uso e se mostra comprometida em cumprir com limites pré-estabelecidos de seu uso? Ela consegue tomar conta do aparelho ou tem grande chance de acabar quebrando? Ela já é capaz de gerenciar o próprio tempo, sendo capaz, por exemplo, de parar de trocar mensagens com amigos quando for hora de lição de casa? Ela se compromete em atender mensagens e telefonemas dos pais quando combinado? Ela já tem capacidade de entender os limites em que se compartilham informações privadas como localização em tempo real
e já têm noções éticas como se comportar em ambientes virtuais. E, é claro, existem essas demandas de cada família. Alguns pais querem que seus filhos tenham um telefone para poder contatá-los a qualquer hora. Outros preferem esperar até que sejam adolescentes. Diz a cartilha da Connect Safely. Para os pequenos, você pode avaliar a ideia de comprar um telefone com menos funcionalidades do que um smartphone. Embora eles permitam a troca de mensagens, serve principalmente para apenas telefonar. As crianças não conseguirão baixar apps de terceiros, alguns não têm câmeras e são mais baratos. Dito isso, é bom lembrar que antes dos 7 ou 8 anos as crianças ainda têm muitas dificuldades em entender o que o celular é mais do que um brinquedo e ter autocontrole do seu tempo ligado na tela, afirma a pediatra Evelyn Einstein, professora associada da UFRJ e ajudou a elaborar o Manual da Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olha aí a dica dessa cartilha. 2. Combinar limites de tempo. Mesmo com crianças que já demonstrem sinais de maturidade, é importante fazer combinado prévios e monitorar o tempo de tela, principalmente com crianças menores. Recomendações médicas internacionais sugerem que até 2 anos o tempo das crianças diante da tela deve ser 0, por causa do excesso de estímulos visuais, auditivos e da importância ainda maior que a etapa nas atividades concretas. Então, de 0 a 2 anos, os pediatras e pessoas que entendem dizem que é 0. À medida que as crianças crescem, pode começar a dosar as horas de uso, mas as especialidades consultadas pela BBC News Brasil afirmam que esse tempo total de tela não deve ultrapassar as 2 horas por dia e recomenda que não sejam 2 horas seguidas, mas sim intercaladas com outras atividades. Isso porque alguns apps e jogos são feitos juntamente para estimular esse uso constante, e até mesmo adultos têm dificuldade em dosar o tempo que ficam na tela, diz Rodrigo Nin, da ONG SaferNet. Precisamos aprender a controlar o próprio uso das telas e nos desconectar. É bom também combinar de antemão que nem todo o tempo livre deve ser passado diante do celular e que há momentos, como as refeições, em que devemos nos desconectar. Se todo o tempo livre está no digital, significa que ele estará na leitura ou mesmo no ócio, que é algo importante para as crianças, afirma Nende. E no fim de semana dá para deixar as crianças ficarem mais tempo plugadas? Em teoria sim, diz Einstein, mas tão importante quanto controlar o tempo é garantir que não haja prejuízo nas atividades cotidianas, ou seja, que o celular não atrapalhe o tempo de sono. A recomendação para crianças é de pelo menos 9 horas de descanso, de atividades físicas, de estudos e de momentos em família na natureza. Se essa dosagem começa cedo, é a maior chance de que as crianças alcancem na adolescência sabendo fazer uso qualificado no celular e com bons modos digitais para a vida, opina Rodrigo Nente. Esse adolescente terá a capacidade de equilibrar liberdade com responsabilidade e de assumir combinados. 3. Como monitorar o tipo de uso. Os especialistas recomendam um esforço dos pais para acompanhar de perto o tipo de uso que as crianças fazem do celular, principalmente se ele estiver conectado à internet. Os pais têm responsabilidade civil, legal e moral sobre o comportamento dos filhos online e precisam saber o que eles andam fazendo na internet. É a mesma ideia de que não deixamos as crianças pequenas sozinhas em praça pública, afirma Einstein. Para as melhores, a recomendação é limitar o uso a playlists de vídeos aprovados pelos pais da Netflix e no uso do YouTube Kids ou jogos educativos. As crianças maiores podem usar o aplicativo e acessar a internet, mas é bom lembrar que redes sociais são indicadas para quem tem mais de 13 anos. A psicóloga Ivelise Fortin, professora da PUC São Paulo, lembra que todos os jogos vêm com indicações de classificação etária que você vê ao baixá-los, e que mesmo os jogos educativos virtuais mais incríveis não substituem a importância da brincadeira concreta do mundo real. Abre aspas. É comum que os pais deem o celular para entreter a criança e ela não incomodar. É uma estratégia, mas se for a única estratégia, vai ser difícil mais tarde que a criança não dependa disso para não ficar entediada. Pais podem também instalar software de controle parental e criar perfis de celular com restrições etárias para impedir que as crianças tenham acesso a todos os apps de trabalho. 4. Explicar os perigos da internet. Desde o primeiro acesso à internet, as crianças precisam saber de suas responsabilidades e dos perigos online. Desde saber quais jogos exigem dinheiro para jogar até aquelas que devem procurar os pais sempre que forem contatadas por alguma pessoa estranha, opina Nenge. Até mesmo a partir de 4 anos de idade já dá para começar esse diálogo.
de informar as crianças que há pessoas na internet que cometem violência, que o uso excessivo do celular faz mal à saúde e por isso ela não deve usar sempre. Embora as gerações mais novas sejam nativas digitais, elas não nascem sabendo como se comportar online. Cabe às famílias discutir tipo de informação pode ser compartilhada na internet e como se manifestar de modo respeitoso em conversas virtuais, evitando bullying e ofensas. Como sociedade, todos estamos aprendendo que o anonimato não significa que podemos tratar os outros de modo diferente ou desrespeitoso. Diz o manual da Connect Safely. Não significa que não há seres humanos por trás dos textos, posts, fotos, avatares e comentários. Nem também sugere que os pais tenham com os filhos, pelo menos, discussões mínimas sobre informações falsas e manipulação de imagens na internet, explicando que não é porque alguém que você gosta te mandou que é verdadeiro e que é importante checar as informações. 5. Cuidado com adolescentes. Adolescentes já podem ter direito a algum espaço privado online, opiniões, o que não dispensam acompanhamento familiar. É importante, é uma idade importante para discutir que os pais respondem na justiça pelo comportamento online dos filhos, para falar de que bullying virtual, de nudes, de mandar fotos de partes íntimas do corpo para alguém e lembrar de que dá a ninguém o direito de expor as partes íntimas de outra pessoa. Vazamento de nudes é um ato criminoso, diz integrantes da SafetyNet. Se você achar que seu filho ainda é muito novo para ter essas conversas, talvez não seja a hora de ter um celular ainda. Cada família terá que avaliar seus critérios. Fortin, da PUC São Paulo, diz que observar o comportamento digital dos jovens também pode dar pistas sobre a saúde mental deles. Vemos ainda poucos jovens que são de fato viciados em videogames, por exemplo. Quando tem uso excessivo, em geral tem outro problema por trás, em que ele não quer pensar, desde timidez ou bullying ou algum problema familiar. Dessa idade, os pais têm o direito de espionar a vida digital dos filhos? Nem desaconselha. Não acho bom instalar programas espiões nos celulares dos adolescentes. A ideia é, será que é pedagógico ficar espionando o que ele está fazendo? O que isso ensina? É também uma quebra de vínculo de confiança da capacidade de diálogo. 6. Refletir sobre os próprios hábitos. A discussão sobre a vida digital das crianças é uma boa oportunidade para os próprios pais refletirem se eles mesmos são bons exemplos de equilíbrio. Vemos muitos pais hiperconectados questionando o uso excessivo de celulares dos filhos. Completa Ninja. A família pode estabelecer de comum acordo quais são os limites de uso para todo mundo. Algumas sugestões dos especialistas criar momentos em que todos se comprometem a ficar offline e evitar os celulares durante as refeições, antes de dormir e durante a noite, para evitar que aquele despertar rápido para o xixi da madrugada se converta em horas insones diante do smartphone. Excepcional essa reportagem, gostei bastante, elucidativa, espero que também traga bons momentos para vocês todos.